Hugo, conta pra gente quais os assuntos que a gente vai tratar hoje nesse podcast. Hoje nós vamos responder para os clientes quanto vai custar a construção que ele quer fazer. Ele precisa entender que essa resposta precisa ser construída. A gente precisa explicar para os clientes que um orçamento de engenharia, onde você tem inúmeros insumos e serviços, ele precisa ser feito por uma empresa especializada de engenharia, né? Muito bem, eu sou o Caio Guedes. Eu sou o Guilherme Bissoli e o podcast de hoje, quanto vai custar a minha obra? Solta mais um. Café com Arquitetura não tem solta, não tem mais abertura, né? Abertura é essa do improviso. A abertura é essa do improviso. Tá acostumado quando a gente tinha vinheta e tudo mais, mas nos apresentamos hoje porque uma cliente falou que a gente precisava se apresentar com o nosso nome pelo Spotify, ou seja, quem assiste a gente aqui, também temos os episódios no Spotify com os áudios. Ela não sabia quem era quem. Mas o assunto de hoje é realmente aquele vídeo que a gente manda pro cliente, né? Isso. Acho que, primeiro assunto, eu queria saber de você quais são as ferramentas e as formas que a gente tem de controle de custo de obra. Tá. Existem algumas ferramentas para controle de custo e existem ferramentas para elaboração de uma planilha de custos, né? Então, imagine-se que vocês acabaram de finalizar os projetos para o cliente e é importante que o cliente saiba que quanto mais projetos tem a obra, quanto mais detalhes vocês já discutiram e já eh, finalizaram com o cliente, fica mais fácil para quem vai orçar, porque daí não fica pontos de dúvida, né? E essa primeira elaboração é uma planilha orçamentária que ela pode ser feita de uma forma sucinta ou ela pode ser feita de uma forma analítica, mais complexa e completa, né? O orçamento analítico ele é um orçamento feito por engenheiros de custos. São pessoas que precisam entender de todo o processo construtivo para poder falar quanto que vai custar cada etapa. Já o orçamento sintético é aquele que a gente faz muito na fase de viabilidade, né? A gente até fala no nosso podcast que a gente faz com corretores aqui, que tem muitos clientes que se preocupam se a casa que ele está fazendo é viável para uma futura venda, né? E esse orçamento sintético é um orçamento mais rápido, né? Inclusive, tem como ser um orçamento sintético feito por um engenheiro ou tem como ser aquele orçamento feito através de um custo por metro quadrado, que a grande maioria dos clientes fazem, né? Geralmente, quando os clientes acabam de finalizar os projetos com os arquitetos, eles ligam para uma construtora e a primeira pergunta que eles fazem é: quanto vai custar a minha construção? Tá aí o meu projeto. E eles esperam que essa resposta seja dada ali, em coisa de 2 minutos, né? E eu sei que tem muitas construtoras que acabam informando para eles uma ideia de custo, para que ele também não fique sem resposta nenhuma, baseado em histórico de preços, baseado em Tipologia construtiva. tipologias construtivas, momento atual do mercado, né? Só que os clientes precisam entender que cada obra tem o seu custo, né? É a mesma coisa a gente falar assim: quanto custou o seu casamento, Caio? E o seu, Guilherme? E o do Hugo? Ah, mas o meu casamento era para 50 pessoas, então, se é 50 pessoas, é X reais por pessoa. Não é assim, né? Então, se nem no casamento a gente tem, né, um custo por pessoa, quanto mais na construção a gente teria um custo por metro quadrado tão definido e simples assim, né? Esse fale do custo emocional, né? Eu tô brincando. Mas perfeito, porque essa é a pergunta que a gente mais recebe dos nossos clientes. Quanto que eu vou gastar na minha obra? E a gente, enquanto arquiteto, tem também, para não deixar ele sem resposta, que apresentar uma ideia de valores, Uhum. até para que ele se baseie para elaborar esse projeto junto com a gente, porque ele pode ficar muito solto para elaborar uma casa de 400 metros, Uhum. ou a gente pode ser um pouco mais realista dentro da expectativa de gasto dele, se a gente tiver uma estimativa. Mas pelo que eu estou entendendo, então, quando a gente vai para essa parte da construtora, a análise da construtora sobre o valor da obra, a gente tem duas ferramentas iniciais aí, que é esse orçamento sintético e analítico, um mais simples, um mais completo, para que ele tenha uma noção de quanto vai custar a casa dele, certo? Exato. E aí qual que é o processo, né? Uma vez que o cliente tem todos os projetos na mão, ele já fez esses projetos, como você falou, com as informações que vocês passaram para ele de um custo aproximado. Isso é um orçamento sintético. Isso é importantíssimo que os arquitetos saibam, porque senão você vai criar um monstro de uma casa que ele não consegue construir,
né? Perfeito. Então a gente sempre conversa isso, né, Gui? Tem uma média de preço por metro quadrado atual aí? Tem. E aí é legal que as construtoras vá atualizando vocês, né? Como vocês estão também investidores construtores, vocês têm esses valores, né? Principalmente porque vocês investem no projeto que vocês criam. Então fica mais real possível, né? Mas esse orçamento analítico, imagine o seguinte: é um orçamento que tem até a quantidade de prego que a gente vai usar na obra, quantidade de arame que vai usar na obra. Então a gente tem desde os itens menores até os itens maiores, com uma variabilidade de erro pequena comparada com o orçamento sintético. Então, por exemplo, se tiver alguma particularidade no seu projeto, exemplo, um brise na fachada, uma pedra moledo bruta, né? Uma esquadria preta de tantos metros. No orçamento analítico, é esses detalhes que vão ser orçados. Então, gosto de falar para o cliente o seguinte: antes da gente dar o kickoff, a gente vai fazer o orçamento analítico da sua obra. Porque essa é a ferramenta mais poderosa para o controle que você falou no começo. Você imagina o seguinte: eu começo a construir, estou na etapa de fundação, eu tenho um orçamento analítico, então é cara crachá. Eu olho lá, falo, tem aqui, 50 mil reais de fundação, distribuído nos itens de escavação, de concreto, de aço, de serviço, aquela coisa toda. E aí eu vou cumprindo com esses itens e vou colocando numa coluna do lado o quanto cada item vai custar. Vai ter item que eu vou ter sobra, que é um item que eu tenho economia. Mas vai ter item que eu vou ter perda, que é um item que eu tenho um estouro, né? E aí eu vou gerenciando isso para que quando eu chegue lá num item importante na frente da obra, eu falo, se eu continuar no ritmo que eu estou aqui, eu vou estourar o orçamento dessa obra. Então, tá vendo esse brise que eu vou ter que contratar aqui na frente? A gente vai ter que dar um jeito de economizar nesse cara. Ou a gente vai ter que dar um jeito de mudar em alguma coisa. Então, a única maneira de você garantir que aquele orçamento inicial seja cumprido é através de um orçamento analítico. A ferramenta mais poderosa, que é uma ferramenta de controle de fato de quanto que você está gastando em cada etapa da construção. Sensacional. Eu fiquei com uma dúvida aqui. A gente fala muito sobre esse custo inicial, você mencionou bastante sobre a questão do brise, se não vai ter, com relação até à interpretação do projeto. O orçamento analítico, ele pode ser interferido por conta do projeto de interiores, visando que hoje nós temos tecnologias aí de automação, de painel de LED e acabamentos que vão de 20 a 200 a 2000. Como que você... É possível fazer um orçamento analítico sem um projeto de interiores, só com um projeto de arquitetura? É possível você fazer um orçamento analítico sem o interiores, desde que no orçamento analítico não conste nada do interiores. Ou você pré-defina, por exemplo, pedra da bancada, um valor médio para os revestimentos, certo? Imagine o seguinte: vocês são arquitetos que costumam entregar para os clientes uma solução muito completa. Uma solução que tem até o design de interiores, tem a especificação de instalações, você tem estrutura, vocês têm um pacote completo. Mas tem arquiteto que só faz o projeto arquitetônico. Sim. E o cliente quer um orçamento analítico somente em cima do projeto arquitetônico. E por isso que eu falo que o orçamento analítico ele deve ser feito por uma engenharia. Porque tem cliente que fala assim, é o projeto que eu tenho e você precisa fazer um orçamento analítico. Sim. A margem de erro vai ser maior, obviamente, mas eu vou ser o cara que vou olhar para o projeto arquitetônico e falar assim, aqui nesse canto teria um pilar, aqui nesse aqui, uma viga deve ter aqui em torno de uns 60 centímetros, papapá. Olho lá o meu histórico, taxa de aço, taxa de concreto e estimo para o cliente o quanto seria o orçamento analítico com base nas informações que eu tenho. Por isso que eu falei que no começo é muito importante quanto mais informações você ter para que o orçamento saia melhor. Exemplo disso, existem orçamentos de instalações hidráulicas que os projetistas já colocam do lado a composição das peças que foi feito, foi projetado. Sim, a gente então faz isso. Você tem, então legal. Eu posso pegar aquela lista de peças,
mandar para uma loja de material hidráulico, eles me devolvem e eu orcei exatamente O as que vai ser usado. peças que vão ser usadas. Isso é orçamento analítico, entendeu? Então, quanto mais informações, melhor vai ser o orçamento. Perfeito. Eu queria voltar num ponto que você falou, que eu fiquei curioso para saber exemplos, por exemplo, dessa margem que você menciona. Então, pelo que eu entendi, ali no exemplo que você deu da elaboração da fundação, existem itens que você pode gastar um pouco mais do que esperado ou gastar um pouco menos do esperado, para depois lá na frente ter que planejar e medir isso ao longo da obra. Uhum. Dá um exemplo disso só para ficar mais claro para quem nos assiste. Tá, um exemplo é assim, ó. Você imagina que na fase do orçamento analítico não é uma fase que você pensa no planejamento da construção. É uma Tá. fase que você está olhando para custo. Perfeito. Então, falando em fundações, por exemplo, tem várias maneiras de você fazer as vigas baldrames de uma casa. Perfeito. Você pode fazer ela escavada, você pode fazer ela com forma. Perfeito. São preços totalmente diferentes, né? E nessa etapa de orçamento analítico, você não vai avaliar se você vai fazer com forma ou escavada. Você vai escolher um dos dois e vai colocar. Perfeito. Por experiência orçamentária, a gente sempre coloca a situação mais cara. Então, qual é mais caro? Fazer com Informada. forma, né? Então, eu vou colocar no meu orçamento analítico forma. E aí que está o pulo do Entendi. gato e a ferramenta que o administrador coloca debaixo do braço. Quando chega no momento das formas da viga baldrame, ele vai falar assim, esse item aqui, ó, do orçamento analítico provavelmente vai dar estouro. Ele já consegue enxergar lá na frente. Então, para eu ter saldo lá na frente, para eu gastar nesse item que vai dar estouro, eu vou mudar essas vigas baldrames para escavada, né? E aí ele já vai ter uma economia nesse item para ele poder compensar lá na frente. Cara, sensacional. E assim, o que me vem na cabeça nesse momento é: a gente tem referências de mercado como Sinap, que todo mundo conhece para basear custo de construção. É factível você se basear pelo CUB, pela Sinap, por esses índices que a gente já tem pré-definidos? Ou a gente tem metodologias mais assertivas de Cada vez estimar? mais essas planilhas que estão prontas, né, no mercado, e hoje também tem alta venda de planilhas de orçamento Sim, em rede prontas. social É. prontas. Seu orçamento em 5 minutos, você coloca lá a área construída da sua casa, mas é o que eu falei. Você imagina só, se ele está dando seu orçamento em 5 minutos através da área construída da sua casa, ele está fazendo um orçamento sintético. É o casamento em 5 minutos. Exatamente, exatamente. Não faz sentido, né? A gente, para ter uma noção até de tempo, a gente gasta em torno de 2 semanas num orçamento analítico de um cliente, né? Isso que a gente já tem muitos dados prontos, né? Mas, falando da Sinap, de CUB, o CUB ele tem que tomar muito cuidado, porque o CUB você tem um custo por área, né? E aí você tem um custo por estados, né? Então, você pode ver o de São Paulo, do Paraná e papapá, né? Então fica muito generalista, não é o custo de Sorocaba que está Sim. no CUB, né? Outra coisa também, eles fazem uma comparação entre predinhos de até 8 andares, é uma casa, aí você vai olhar a entrega, né? É uma entrega padrão baixo, padrão médio, padrão superior. E aí no CUB, por exemplo, não tem itens que podem gerar dúvida, então fundação não está no preço do CUB, né? Caramba. Projetos não está no preço do CUB, né? Então tem várias coisas que não estão naquele preço e às vezes as pessoas não sabem, né? E a Sinap ele é uma planilha boa para ajudar no orçamento analítico. Então, às vezes, se a pessoa tem uma dúvida ali na composição de preços, a Sinap é importante para isso. Mas a grande massa das construtoras, inclusive quando eu trabalhava em consultora predial, era assim que a gente fazia. Você tem que orçar do jeito que você vai comprar as coisas. Perfeito. Você tem que orçar do jeito que você vai contratar os serviços. Então não adianta eu orçar por mão de obra por hora se eu não vou contratar ninguém por hora. Sim. Eu vou contratar a Por pessoa empreita. por empreita. Eu vou contratar a pessoa, o administrador, por percentual, sei lá. Então você tem que orçar dessa forma, né? Perfeito. Do jeito que você vai gastar. Não faz sentido, né? Cara, eu acho isso muito legal, porque no começo de carreira, logo do primeiro para o segundo ano de formado, meus pais quiseram investir até numa casa grande e eu recuei. Eu não quis. E foi quando apareceu a oportunidade de um lote mais popular e para fazer uma casa de 50 metros quadrados, e eu apresentei esse projeto para os meus pais e falei, ó, esse daqui, para eu ganhar experiência, eu topo, eu entro com vocês. E eu segui a tabela do CUB. E deu exatamente. Porque eu
gastei com projeto, Uhum. eu fiz uma fundação muito mais simples, o vão era menor, né? Eram materiais mais simples, deu tudo certo, Cube. Quando a gente começou a desenvolver, né, nesse mercado e foi para um condomínio, a gente chegou a fazer 3 casas, desistiu, até por conta que tinha muito roubo, tinha que ter muito controle, né? Foi uma coisa que a gente não queria se desgastar, a gente foi para um condomínio já classe média, não era um alto padrão, né? Mas era um condomínio. E foi a primeira vez que o Cube estourou. E quando a gente foi para um condomínio um pouco melhor, a gente se baseou nesse condomínio que a gente estourou o Cube, que faz o preço da mão de obra que a gente contratou, dos materiais que a gente comprou, mas foi de uma maneira muito empírica, como você mencionou agora. E dá muito mais certo. Você usar a experiência que você tem, né, os preços de mercado, porque se você tem um projeto que tem tudo detalhado, se torna muito mais fácil também você ter um orçamento mais assertivo para um planejamento de um preço presente até de um valor futuro. Depois eu queria que você falasse para a gente um pouco disso, desse preço presente e valor futuro também. Uhum. É legal. Essa questão de você falar do valor presente e futuro, você tem os índices de correção, né? Você pode corrigir o dinheiro no tempo, né? Você pode corrigir o dinheiro pela inflação, pelo INCC, né? Que são coisas que a gente já precisa considerar na etapa de orçamento. Se bem que na etapa de orçamento analítico, sempre a gente entrega para o cliente o retrato daquele momento, né? E aí o cliente que tem que entender que esse dinheiro, no tempo, ele vai subir por conta de inflação, né? O importante é que os clientes entendam, inclusive, que o orçamento analítico ele não é perfeito. O orçamento analítico ele é algo que é feito para você usar como uma ferramenta. Porque tem cliente que a ferramenta dele é a informação que o engenheiro da obra passou, ou que o arquiteto passou, e o pior, que o vizinho que construiu falou que está gastando. E aí eu sempre falo para os vizinhos, para o cliente, né? A sua casa é igual a do vizinho? Se você mudar o padrão da tinta da sua casa, seu orçamento já não é igual ao dele, né? Ah, porque eu sou mais exigente, eu tenho uma filha pequena e eu quero uma tinta lavável, que custa lá R$ 800 a lata. E seu vizinho está usando uma econômica que custa 350, né? Então isso na etapa de orçamento analítico a gente já pergunta, né? Porque a gente define um escopo de acabamento. Então, cliente, se você tivesse que comprar um piso, olha aqui 3 opções, qual piso você escolheria? Eu quero aquele de R$ 180 o metro quadrado. Então é esse que vai estar no teu orçamento analítico. Saiba que lá na frente, se você decidir um piso de 250, é estouro, né? Então isso é importante também. Eu acho que vou retomar uma frase, uma questão que eu coloquei no episódio anterior, inclusive, quem não assistiu, gravamos com Rena e Hugo Cruz um episódio sobre estrutura metálica e erros, né? Os mitos da estrutura metálica. É porque Muito são legal esse episódio, tá, gente? pontuações. E aí eu falei o seguinte, a gente tem uma cultura no Brasil, então, de que a mão de obra ela é muito, advém da autoconstrução e o gerenciamento de uma obra é muito delegado ao cliente final. Em outros países, isso geralmente não acontece. Você vai até a construtora e compra a sua casa e ela vai ficar pronta pela construtora com todas as garantias e responsabilidades. O cliente ele não se envolve nessa parte que deveria ser completamente técnica e delegada a técnicos, né? E eu tô dizendo isso porque se você se baseia no que o Zé fala, né, ele não tem todo esse rigor técnico, né, para poder te mostrar os melhores cenários mais adequados, mais assertivos até. E eu não gosto de falar o Zé, eu falo conversa de restaurante. pode ser o Zé, pode ser a Maria, pode ser o João, pode ser o Caio, mas na conversa de restaurante realmente não tem precisão nenhuma. E às vezes eu percebo que o cliente ele tá mais preocupado em sanar uma dúvida rápida de uma forma imprecisa do que de fato com o que vai acontecer durante o período todo de obra dele, que não é um período curto, é um período aí de 12 meses, 14 meses ou 8 meses, mas são meses em que ele vai ter que gastar o dinheiro dele. Então a gente, por cultura, no Brasil, não trata o gasto do nosso dinheiro na construção civil com uma seriedade que ela merecia. Uhum. Dito isso, a falta de todos os projetos prontos eu vejo como um dos maiores erros na imprecisão de orçamentos. Quais outros erros podem dar essa imprecisão para o orçamento? Ou seja,
quais são esses materiais ou essas coisas que faltam muitas vezes para o orçamento que podem impactar no custo final da obra? A gente tem que pensar que quando você vai fazer um orçamento analítico de uma obra, e o cliente não tem informação nenhuma, a topografia do lote é algo extremamente grave ali para estourar um orçamento, né? Se você tem um lote em aclive ou em declive, que você pode ter um aterro ou você pode ter um corte com muro de arrimo, isso vai implicar drasticamente no preço final da obra, né? A gente tem que falar que padrão alto, padrão médio é subjetivo, isso é interpretativo. Tanto é que um cliente de vocês conversando comigo, eu perguntei para ele assim: olha, qual vai ser o padrão dos acabamentos que você pretende colocar na sua casa? Se você fosse comprar um piso e uma torneira hoje, quanto que você gastaria em cada um desses itens? E aí, com base nessa resposta, eu entendo mais ou menos quanto que o cliente está disposto a gastar. Porque às vezes ele fala assim: não, a minha casa é de médio padrão, não quero nada de luxo. Aí eu pergunto o preço do piso e ele me fala R$ 250 o metro quadrado. Perfeito. R$ 250 o metro quadrado é um baita piso, gente. Exatamente. Né? É um piso de padrão alto. Exatamente. Não estou falando de luxo, mas é um baita piso. Né? Quando ele me fala, não vou querer torneira de 6 mil, uma de 3 mil tá bom. Assim, viu? Tem cliente colocando torneira de R$ 200. Né? Então, é importante saber o que é o padrão do cliente de acabamentos, qual é a topografia do lote e o arranjo estrutural, o arranjo arquitetônico que foi feito nessa casa. Perfeito. Né? Isso é importante. Pelo menos isso para um sintético, eu entendo. Agora, para um analítico, eu acho que você precisa de muito mais informação de projeto. Né? Um analítico é importante tudo. Até porque a gente fala de piso de R$ 250, mas a gente tem granitos por metro quadrado de R$ 250 que são utilizados no piso, na instalação do piso. Um luxo, né? E até a mão de obra, ela varia. Não é o preço por metro quadrado do material, mas também é o tempo, né? Que vai demorar, que vai demandar para a instalação desse material. Até para uma adaptação, se essa casa não estiver no esquadro, por exemplo. Né? Mas longe disso, contratando uma administradora, é óbvio que a gente vai estar eliminando, né, esses erros, mas que podem acontecer, porque é uma obra que tem muita complexidade. O que eu percebo? Que na construção, a gente precisa ter algumas regras, alguns materiais, algumas operações que a gente precisa ter mais atenção, que são mais custosas, que é aquela famosa curva ABC da obra. Como que funciona o controle? Como que você passa e transmite isso para uma segurança para o seu cliente da curva ABC? Legal. A curva ABC, até para as pessoas poderem entender, é uma curva que ela separa todos os gastos que você vai ter na obra em percentuais. Então, lembra lá do Pareto, que a gente aprende na faculdade, né? O Pareto é uma teoria que diz assim, que 20% dos itens que você vai ter numa construção, trazendo para o ambiente da construção, representam 80% dos custos, né? Então, é o 20-80, 80-20, como falam, né? E as pessoas precisam entender que na obra, quando você gerencia custos, você tem que olhar para uma curva ABC, porque os itens de maior relevância, onde você tem que buscar melhores negociações, onde você tem que buscar alternativas de otimização, como que eu enxugo aqueles custos, são os itens da curva A, que são os itens que têm essa representatividade maior no orçamento da obra. Uma esquadria, por exemplo. A esquadria, por exemplo, ou as estruturas da construção. Né? Perfeito. Existem obras que o terreno do cliente, quando você sonda, você tem uma fundação rasa. Você tem casas que você consegue fazer uma baita casa num radier. E aí, aquela fundação para aquela obra está na curva B. Mas tem obras que eu já executei residencial que as estacas tinham 17 metros de profundidade. E aí você tinha blocos de coroamento para abraçar 4, 5 estacas porque o terreno era ruim demais. E aí, como que o cliente sabe se o terreno é ruim ou bom antes de sondar o terreno e ter o projeto estrutural? E aí, nesse caso, a fundação está na curva A. Então, veja como cada caso é um caso. Né? E aí você vai separando de acordo com as curvas. E o trabalho do administrador é assim, ó. Não vamos olhar para a formiga e o elefante branco está passando na nossa frente. Esquece a curva C, amigão.
Esquece. Exato. Para que você vai querer ficar negociando rejunte, Perfeito. né? Sendo que você vai economizar centavos, enquanto se você se reunir com uma empresa de esquadrias e buscar alternativas para economizar, não só na negociação com a empresa, mas, olha, vamos diminuir esse vão, Perfeito. né? Olha, esse tamanho está fazendo com que a esquadria fique mais caro. Se você reduzir isso aqui, a gente consegue uma economia. Ó, eu já fiz casas para clientes de alto padrão que eles falavam assim, Hugo, esquadria de lavanderia, vamos colocar blindex. Vamos investir, então, em esquadrias que o abre e fecha é muito mais frequente. Sim. Não esquadrias que ficam escondidas. Então, eles colocavam esquadrias, por exemplo, em porta de varanda, porta da sala, mas aí aquela esquadria pequenininha, aquela janelinha ali da cozinha que ninguém abre e tal, o cara deixou um blindex. Ele falou assim, Hugo, vou colocar tanto móvel aqui que essa esquadria vai ficar... E vendeu Sim. a casa, e deu certo. Então, assim, buscando alternativas para caber dentro do custo da curva ABC. Legal isso? Excelente. Muito legal. Muito. E assim, o cliente, ele precisa que nós, que somos os profissionais da área, municie ele de informações, né? Porque muitas vezes ele não sabe. Vou dar um exemplo aqui que acontece muito comigo. Que é aquela coisa do, eu não quero gastar muito com piso e revestimento. Por mim pode ser uma coisa super simples. Então vamos lá, o piso, ele tá na curva A, B ou C? Depende, né? Porque aí ele vira pra mim e fala assim, não, eu sou muito simples, pode ser concreto polido. Cara, tu vai gastar talvez mais do que você gastaria se fosse um porcelanato. Então ele precisa saber disso, Uhum. né? E já aconteceu muitas vezes do cliente vir até mim e me pedir essa solução como uma ideia de vou estar economizando, mas na verdade não. Depende do com que a gente está comparando, né? Se é com piso de R$60 o metro quadrado, de 100, 150, 200, né? Muito legal você falar isso, porque é uma das dicas que a gente traz para os clientes, principalmente na fase do acabamento, que não vai ser uma torneira de ouro que vai deixar seu projeto bonito, Exato. mas é o equilíbrio de todos os elementos, é a harmonia de tudo. Exato. E às vezes um piso barato, compondo com outros acabamentos, ele fica muito bonito. Para que trazer todo esse contexto? Aproveitar e perguntar se no orçamento a gente consegue também ter essa redução dos materiais, mas sem comprometer a qualidade da obra. Consegue. Tem muitos itens da obra que vocês arquitetos principalmente fazem muito isso, né? Vocês conseguem enxugar custos sem perder o brilho estético, né? Por exemplo, muito comum hoje, alguns clientes falaram assim para mim, Hugo, o banheiro precisa ser inteiro revestido. Tenho feito várias casas que o revestimento é na região do box, fora do box ali você tem uma pintura, né? E aí o cara fala assim, mas é um custo pequeno, né? Só o restante do banheiro, mas você tem 6 banheiros na casa, né? Então você pega aquela redução e multiplica por 6, né? É claro que isso é uma coisa que interfere esteticamente ali, mas tem gente que ok, né? Tem gente que ok. Você tem situações, por exemplo, de obra, de lugares que ficam escondidos. Eu já fiz, por exemplo, uma casa que tinha uma contenção. E essa contenção, ela era feia. Porque você imagina que tinha um corte do terreno de uns 6 metros, né? Nossa. E aí, olha só que situação. Quando a gente vai fazer um arrimo, geralmente a gente corta muito para trás. O muro de arrimo é aquele muro que segura a terra, tá? A gente corta muito para trás para que você tenha uma segurança de fazer toda aquela estrutura, impermeabilizar, fazer uma camada de drenagem de tudo aquilo, né, para que você, quando voltar à terra, fica tudo estável, né? E aí você imagina que bem ali, encostado com o perímetro limite do terreno do meu cliente, tinha uma rede de tubulações do condomínio. E eram aquelas tubulações de concreto grande, sabe? Então a gente não conseguia avançar para trás da projeção dessas tubulações, porque senão arrancava tudo aquilo. E aí, no primeiro dia de obra, a importância do engenheiro, né, administrador de obras. Eu pisei no terreno. Quando eu pisei no terreno, eu gosto de andar no terreno. Porque tem gente que fala assim, só vou lá, olha assim, o terreno é bom, né? Então, você tem que pisar no terreno, você tem que andar. Eu ando nas linhas do terreno. E aí, quando eu olhei lá aquelas caixas, eu falei assim, bem na divisa, como é que eu vou fazer esse muro de arrimo? Na hora eu liguei pro calculista e falei assim, e aí, cara? Não tem como a gente abrir esse muro aqui pro fundo.
E aí eu dei uma sugestão para ele de algo que eu já tinha executado em prédio. Eu falei assim, o que você acha da gente fazer uma contenção aqui de estacas? Cortina de estaca. A gente fez uma cortina de estaca. Só que depois que você escava, aquilo lá fica horrível. Sim. Né? E aonde que entra a solução arquitetônica? A gente fez uma cortina de estacas que a princípio estourou o orçamento. Deu ruim. Estourou o orçamento. Era um muro convencional, virou uma cortina de estacas. Era o C, virou o A. Sabe? Né? Aí, qual é a solução? Como a gente vai tratar o acabamento dessas estacas? O cliente falou assim, cara, vou ter que fazer um muro na frente. Eu falei, então você vai ter 2 muros. As estacas e mais esse muro da frente. Olha quanto que vai custar isso. E se a gente colocar algumas estruturas metálicas parafusadas nessas estacas e fizer um fechamento direto? Pronto, a gente precisa ter um muro. A gente só faz um fechamento de tudo isso. Uma placa cimentícia, por exemplo, cria uma calha, quem vê vai parecer um murão. Ótimo, vambora. Foi executado dessa forma. Então, existem maneiras de você, dentro da engenharia e dentro da arquitetura, de você tirar custos da obra sem tirar a funcionalidade e a estética dela. Sim, eu acho que isso vai muito de encontro com uma coisa que eu falo bastante para os clientes também, que é o seguinte: dificilmente existe algo que que não tem solução na obra, algum problema que é irresolvível, sabe? Para tudo tem solução. Então, existem muitas soluções possíveis às vezes para o mesmo problema ou para a mesma questão. Demanda a bagagem do profissional, o assessoramento, né? Ou seja, você é um profissional com uma bagagem, por isso você pensou nessa solução da cortina de estacas. E aí foi assessorado, de repente, para propor essa sugestão do fechamento metálico. Então, a gente precisa sempre ter sinergia na hora do trabalho sendo executado também. Quando o engenheiro civil está na obra, administrando a obra, como no caso do Hugo, eu acho que essa troca que a gente tem faz com que a gente atinja o objetivo, que é a casa do cliente dentro dos desejos dele, do que ele precisa e daquilo que ele esperava, e dentro do orçamento. Então, as soluções que a gente pode mudar ao longo do caminho são importantes. A sinergia, então por isso também da nossa preocupação com o cliente, quando ele nos pede uma indicação de construtora, a gente só vai indicar quem a gente já conhece, já tem sinergia, já trabalhou junto, porque senão não faz sentido, né? E a curva A, B e C, para a gente, também é muito importante, porque a gente pode decidir no projeto aquilo que a gente pode economizar. Então, no caso do revestimento, por exemplo, se a gente percebe que para o cliente pode estar mais para a curva C, a desejo dele, a gente já prevê, né, revestimentos um pouco mais simplificados para dar foco naquilo que, de repente, vai valorizar a casa dele para ele. Ainda no exemplo da questão do piso de granito e o tempo de instalação, a mão de obra mais cara do que uma mão de obra de uma instalação do porcelanato mais simples, essa solução do muro com os perfis metálicos na cortina de estacas é uma solução muito mais rápida. Não é construir um muro, não é só o material do muro, o concreto, o tijolo, né? Tem um tempo que o custo de mão de obra e o tempo também de uma operação de uma mão de obra que poderia estar fazendo outra coisa. Né? E o tempo do seu dinheiro também esticando o custo da obra, né? Que você poderia estar entrando, antecipando, né? Saindo de um aluguel ou também em tempo de venda da sua casa com o dinheiro parado, estendido ali. Eu queria que você falasse, dentro desse raciocínio, eu queria que você falasse para a gente algo para a gente técnico simples, mas que de suma importância para o cliente, que é uma planilha físico-financeira, que através do financiamento, quem faz a obra financiada sabe bastante o que é uma planilha físico-financeira, que é um documento que é enviado para a instituição financeira. Mas o que é, de fato, uma planilha físico-financeira? Porque uma pessoa que não tira o financiamento, ela também pode possuir uma planilha dessa. Você consegue explicar para a gente? Consigo. E isso é legal até de explicar do trabalho do administrador sobre a ótica do gerenciamento dos pagamentos que são feitos na obra. Perfeito. Então imagine o seguinte. Primeiro, vamos separar, né, para ficar mais fácil. A planilha física da obra é um cronograma de execução. Perfeito. Nada mais é do que você pegar todos os serviços que compõem a construção daquela casa e colocar eles numa linha do tempo. Então, você tem X dias para fazer a fundação, você tem X dias para fazer a pintura da casa. E você coloca isso dentro de um calendário, você vai ter o cronograma físico.
Você imagina que para cada serviço que você está comprando, para cada material que você está comprando, você está gastando um dinheiro que também está dentro de um calendário, né? Então, pode ser que se você comece a obra em janeiro, o mês de janeiro você gaste mais do que o mês de abril que você vai estar na alvenaria. Então, você tem um calendário também, né, de financeiro, né? Quando você junta esses dois, você tem um calendário físico-financeiro, que aí você entende quando você faz e quanto que você paga para fazer, tá? Por que que isso é importante? Porque quando você vai fazer o processo de financiamento, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, ela trabalha sob medição. Então, você executa e recebe, né? E quando você fala para a Caixa quanto você vai executar e quanto você precisa receber, você precisa saber qual seria esse cronograma físico-financeiro, para que as coisas sejam compatíveis. Claro que existe muita técnica por trás do cronograma físico-financeiro que se coloca na planilha da Caixa. Uma técnica que eu utilizo, né, e deixo para quem quiser, eu gosto que o dinheiro esteja na mão do meu cliente o quanto antes. Então, claro que a gente não vai fazer isso de forma exagerada, dentro dos limites da Caixa, mas é melhor o cliente ter o dinheiro na mão para poder comprar e negociar uma próxima etapa do que ele depender de um reembolso que a Caixa vai fazer para ele poder contratar uma próxima etapa. A exemplo disso, por exemplo, eu estou fazendo uma casa que o cliente já tinha o terreno quitado, então foi adiantado aqueles 20%, né, da Caixa, e o cliente já ficou assim, poxa, Hugo, mas já começar a pagar o juros sobre os 20%, aquela coisa toda. Eu falo, meu, isso não vai ser nada comparado... É formiga. Isso é formiga comparado à negociação que a gente vai fazer do aço da sua casa completa. Porque uma coisa é você comprar o aço picado. Uhum. Compro agora, depois que eu chegar na outra estrutura, eu compro o aço de novo, mas o administrador já orienta o cliente, ó, aqui a gente vai economizar na compra do aço lá atrás. Então, esses 20% pode deixar que a gente usa e vai trazer muita economia para você, né? Então, tem algumas coisas da obra que você fechando com antecedência, você consegue trazer muita economia. Por isso que é importante que você tenha o cronograma físico-financeiro. Outra coisa que é muito importante que o cronograma físico-financeiro te dá é uma tendência de custo. Então, tem gente, por exemplo, vai fazer obra com recurso próprio. A pessoa quer saber quanto que ela vai gastar ao longo do tempo, né? E ela quer saber em que etapa de obra vai estar, né? Então, isso é importante também. E no gerenciamento dos pagamentos, aí que está o detalhe. O porquê é importante contratar uma administradora de obras. Porque quando o cliente vai fazer os pagamentos dos serviços que são executados, você jamais fala para o cliente pagar algo que não está feito. Todo mundo na vida recebe daquilo que faz, né? Você não vai no mercado e fala assim, ó, vou deixar pago aqui um pão que eu vou pegar no mês que vem. Ninguém faz isso, né? Ou você recebe um projeto que você nem entregou, não acontece. A gente só recebe aquilo que a gente faz, né? E quando a gente faz essa gestão dos pagamentos, não ocorre o risco de ter aditivo no final da obra. Só vai ter aditivo se precisar ter aditivo, que é subir o material, a mão de obra, aconteceu um serviço extra aqui, então precisa ter um aditivo, mas aquilo que foi combinado vai ser cumprido, porque eu estou gerenciando esses pagamentos, né? Vou até exemplificar com uma situação aqui. Eu estou com uma obra que a gente fez um piso intertravado na frente da construção. E aí, faltou alguns arremates desse piso intertravado, né? E claro que são arremates que dependiam de uma outra mão de obra, eu estava combinando com essa outra mão de obra para executar e finalizaria os arremates. E esse cara do piso intertravado, ele tinha R$ 1.900 a receber do piso intertravado. E ele, Hugo, me paga, porque esses arremates não significam R$ 500. Sim, mas você não consegue esperar uma semana para receber esses R$ 1.900? Quando eu falei isso, o cara surtou, mas surtou de uma forma que, puta, eu conheci o cara quem ele é. E aí foi muito legal isso, porque eu falei assim, cliente, ó, o cara surtou, entendeu? Ele quer receber de tudo que é jeito, mas ele não finalizou o serviço. O combinado é esse. Hugo, esquece esse cara. E aí eu falei com ele, ele falou assim, então, pega esse dinheiro e joga fora esse dinheiro. Vai embora. O cara falou pra mim. Aí eu falei assim, ótimo. Falei pro cliente, a gente tem saldo para contratar alguém para finalizar.
Agora, e se eu tivesse pago e acreditado na história dele, Total. né? Que ia ficar uma quirelinha só que não significaria nada. Será que esse cara de fato teria voltado para a obra para fazer os arremates? Provavelmente não, ou provavelmente no tempo dele, ou provavelmente teria atrasado a obra por causa disso. Exato. Então, assim, essa gestão financeira, que não é, o administrador não faz só gestão técnica, ela é muito importante para o cliente, ela protege o cliente. E esse exemplo é o foco, Gestão né? financeira, técnica e emocional. Exato. E Porque a emocional, gente- porque eu não é, trouxe o problema para o cliente. exato. É. E gerenciou a situação com o emocional de lado ali, né? Só com o racional, Exato. que é o que deve acontecer mesmo. Porque esse é o melhor exemplo para os nossos clientes entenderem o que acontece quando você não tem um profissional administrando a obra. Uhum. É aí que as obras dão errado, é aí que dão os problemas, é aí que dão as dores de cabeça. Porque com a mão de obra não especializada, que você contrata sozinho entre você e mão de obra por empreita, 2 pessoas físicas ali, né? Ela não tem geralmente todo esse comprometimento de entregar dentro do prazo com orçamento pré-definido, com valor a receber depois de executado. Ela vai no emocional sempre. Isso é lei, assim, é uma coisa muito interessante. E sabe o que eu acho massa do orçamento analítico? Para a engenharia é mais legal ainda do que para o cliente. Porque para nós, exemplo, vou fazer uma obra e eu tô na dúvida se eu recomendo para o meu cliente tábuas de pinos para fazer as formas ou se eu recomendo para o meu cliente chapa compensada plastificada, né? Ou se eu estou na dúvida entre fazer um escoramento de madeira ou um escoramento metálico. Estou nessa dúvida, né? O que é legal disso? Porque eu já tenho os preços pré-definidos, eu já tenho o meu limite. Não adianta eu querer convencer o meu cliente que eu vou fazer escoramento metálico, sendo que no orçamento que já foi passado para ele estava madeira. Esquece. Esquece. Por que você vai falar para o cliente que você tem uma proposta para gastar mais? Entendeu? Então, para os clientes é bom porque você já tem os seus limites, mas para a engenharia é melhor ainda. Porque a gente já considera na fase de orçamento aquilo que é melhor para a obra. E depois nem pensa em ficar mudando. A Sim. gente só segue. Né? Sim. A gente só É segue. planejamento, né? É excelente esse exemplo. Eu queria te fazer uma pergunta relacionada ao que a gente estava falando anteriormente, porque é uma dúvida dos nossos clientes. Não sei se você vai ter essa resposta. Mas eu sei também que existem diferenças entre tipos de muro de arrimo Uhum. e que ele pode ser mais ou menos custoso, mas o muro de arrimo todo cliente tem sempre aquele pé atrás, né? Uhum. Nossa, é muito caro, É. não pode ter arrimo na casa. É quase impossível você fazer um projeto que não tenha nada de arrimo, né? Mas tudo bem. Agora, ele pode ser executado da forma A, B ou C, gastar mais ou menos. Mas existe uma média de quanto custa a mais um muro de arrimo no investimento ali da construção? Vamos pensar que o terreno do cliente é completamente plano. No máximo, ele vai ter que construir ali 1 metro de muro para conter terra, que nem é considerado arrimo, porque, se eu não me engano, acho que pela norma, a partir de 1 metro que é considerado arrimo, né? Ou ele vai precisar comprar um terreno que ele vai investir um pouco menos, mas ele sabe ou vai ter que se planejar para gastar um pouco mais com muro de arrimo, 2 metros de muro de arrimo, por exemplo. Tá. Existe uma conta ou alguma noção que o meu cliente possa ter, que eu possa passar para ele de quanto ele vai gastar mais em porcentagem, por exemplo, no muro de arrimo? Eu acredito que o muro de arrimo é um dos itens mais de personalizar que existe na construção, porque é o que você falou. Eu, por exemplo, já executei uns 5 tipos de muro de arrimo diferente. Muro que era só concreto, muro que era bloco e concreto, muro que era só bloco, muro que era estaca. Então, assim, muro que tem uma base para trás, que a terra está em cima, muro que tem uma base para frente, né, que não pode ter a base para trás, senão você avança no terreno do vizinho. Sim. Então, assim, tem um monte de tipo. Então, é difícil falar pro cliente o quanto a mais ele vai gastar. O que eu sempre falo é o seguinte: gostou do lote? Porque o lote vai te trazer uma topografia. A topografia do lote vai te trazer um projeto diferente, que é o que vocês sempre falam. Os lotes mais inclinados que tem são os que saem as casas mais bonitas e arquiteturas mais complexas e diferentes que tem. O único ponto que o cliente tem que colocar na conta é o seguinte: precisa haver uma compensação entre o valor desse lote muito acidentado mais o preço do muro de arrimo versus o valor de um lote plano, né? Mas o quanto a mais fica,
eu considero aí que pelo menos você gasta em torno de uns 15% a 20% a mais no valor da construção. Tá, perfeito. Eu acho que essa compensação também, ela é muito mais pautada em valor do que preço. Com É certeza. aí que eu queria com chegar, certeza. exatamente, porque o que eu sempre explico pro meu cliente quando a gente chega nessa questão, quanto a mais vai custar? Fala, cara, quanto você está ganhando, né, tendo esse lote? Ou quando você compra um lote, a gente já falou sobre isso em alguns vídeos nossos, você não está comprando guia, grama e pirambeira. Você está comprando uma vista que você vai ter em cima do seu deck com a sua piscina de borda infinita. Você está comprando o seu amanhecer, que você vai abrir a janela, vai ter o nascer do sol, né? Então, essa conta do imaterial tem que sempre caminhar junto com a conta do muro de arrimo dele lá. E ele tem que saber que quando a gente especificar no projeto um muro de arrimo, é porque é necessário e vai estar equilibrado dentro de um todo para que o sonho dele se concretize, né? Porque se você só olha para o custo do muro de arrimo, você deixa de olhar para esses outros custos, ou melhor, para esses outros valores imateriais. Essa ótica de olhar só para preço de muro de arrimo é uma ótica muito comum de investidor. Cliente que constrói para venda. Perfeito. De fato, eles vão olhar no menor custo. Quanto menos você gastar na construção, maior vai ser a sua margem. Sim. Né? Agora, para o cliente que vai fazer para morar, eu acho que ele tem que encarar os arrimos mesmo. O único detalhe é que ele precisa de uma construtora que saiba arrimar. Isso. E saiba optar pela melhor solução. É. Porque em tudo que você falou até agora no podcast, ficou claro pra mim uma questão que eu gosto muito. Na sua personalidade e jeito de trabalhar. Você não vai pra uma linha já pré-definida por pré-conceitos seus. Ou seja, eu só uso escoramento metálico. Uhum. Não, você avalia pra cada obra, pra cada cliente, pra cada caso, o que é melhor pra solução dele. Uhum. Que às vezes é uma coisa que ele não vai encontrar em todas as construtoras. Às vezes a construtora já tem uma metodologia de trabalho que ela não sai daquilo, o orçamento vai ser aquela metodologia, independente se é mais caro ou mais barato. Né? E no caso, você tá sempre atento a propor a ele algo que vai ser melhor pro caso dele, pra casa dele. Enfim. Tem construtoras que tendenciam também as aplicações e os usos da obra em cima de relações de parceria, isso eu acho péssimo também. Eu tenho uma parceria com escoramento metálico, só uso escoramento metálico. Não é bem assim, né? Você tem que ver o que é melhor para a obra. Tem cliente que quer obra rápida. Se ele quer obra rápida, talvez uma laje até pretendida para a obra dele, com escoramento metálico pontual, do que tiver. Eu, por exemplo, já fiz uma obra com lajes maciças, que as lajes eram todas aparentes, que a obra do cliente foi escorada tudo com torres metálicas. Não era nem aqueles pirulitinhos, sabe? Eram torres, como se fossem andames. Você não conseguia andar de baixo, assim, ó. Mas era o que a gente garantia ter a planicidade de quando tirasse aquelas chapas compensadas, né, ficasse lindo. A gente tinha que ter VAP enquanto concretava, 2 VAPs, 3 vibradores. Então, assim, pô, o cliente colocava o dinheiro. Por quê? Porque era aquilo que ele queria. E eu acho ótimo isso, que quando o cliente investe naquele resultado, no valor, não no preço, né? Então, é isso que você falou. E aí é saber também que toda obra tem os seus valores e os seus preços a serem equilibrados, né? Vai existir o cliente que vai dar muito valor estético, então ele vai querer uma laje de concreto em formato aparente. Vai existir o cliente que vai dar mais valor para marcenaria, que é um resultado lá na ponta, né? Que vai impactar em todo o seu processo, em todo o projeto. Vai ter o cliente que vai dar mais valor para um revestimento ou para uma torneira. Então, a gente também, enquanto arquiteto, tem que estar atento a isso e equilibrar tudo isso. É realmente muito, muito trabalho. Muito trabalho e esse é o papel da arquitetura e engenharia. A gente tenta, como projetista, eliminar os muros de contenção, trazendo uma estética diferenciada nessa topografia de lote mais acidentado. Mas uma das coisas do muro de contenção não é só o custo dele, mas é o tempo da obra. O muro de contenção ele pode estender 3, 5 meses, dependendo do muro, né? Ou a quantidade de muro, o tempo da obra. Você confirma essa... É vero isso? Super vero. Super vero. Um muro de arrimo, dependendo do seu tamanho, por que ele alonga o tempo da obra? Porque o muro de arrimo, você mexe muito com o canteiro de obras. Porque você divide a obra em seções de patamares. E isso que traz o problema de deixar a obra devagar. Geralmente, no muro de arrimo muito comum, num terreno em aclive, que é aquele muro de arrimo de garagem, né? Aquele muro de arrimo de garagem, você fatiou o lote e falou assim, ó, tem agora o andar pavimento garagem e tem o andar pavimento térreo, né?
Só essa divisa que você traz entre o garagem e o térreo, você já tem a fundação garagem e você tem a fundação térreo. Como é que você sobe uma máquina para a fundação térreo antes de fazer a fundação garagem? Como é que você vai construir essa fundação que fica bem na fronteira ali? Você geralmente tem que fazer a fundação garagem primeiro, fazer os arrimos para poder criar um acesso com a máquina. Se não tiver vizinho ainda, se não tiver terreno de apoio, piorou, né? Você vai jogando só o tempo para frente. Se você tiver uma obra que é um plano só, você vai executar a fundação daquele plano só e depois continua a obra. Então, nessas aí, de obras de muro de arrimo, eu sempre costumo estimar uns 3, 4 meses a mais. Legal. É. Acho que a gente está chegando aí ao final, mas acho que a gente está chegando num ponto que é também o que eu gostaria de deixar como mensagem, que é o seguinte. Para muito disso que você acabou de falar, o projeto já tem previsto e planejado, né? Um orçamento bem feito já tem previsto e planejado. Então, fazer um projeto e respeitar o tempo do projeto para ter um orçamento bem feito é uma das coisas mais importantes para o andamento da obra e para o resultado final, né, e para o tempo que você vai gastar de obra. A gente recebe, às vezes, muito cliente que está muito ansioso para começar a obra dele, ou seja, quer contratar o projeto hoje e daqui 2 meses está colocando tijolo lá no terreno. E é sempre uma celeuma quando a gente tem que dirimir isso, né, falar: "Ó, calma, existe um tempo de elaboração do projeto, existe um tempo de elaboração dos orçamentos. Você provavelmente não vai orçar com uma construtora só. Cada construtora tem seu tempo de elaboração também de orçamento. Então, é importante você parar e pensar: quanto custa para eu fazer tudo correndo? Uhum. Quanto eu vou economizar se eu gastar 3 meses a mais pensando, 4 meses a mais pensando? Você economiza muito, né? É mais barato gastar o tempo do planejamento pensando do que gastar o tempo na obra modificando. Perfeito. Se a gente falar de tempo de obra, tem uma frase que eu adoro que é assim, ó. A obra, ela não precisa correr. A obra não pode parar. Perfeito. Então, quando a gente olha para cada ambiente da obra como se fosse um setor de construção, você vai numa fábrica, você tem todos os setores trabalhando simultaneamente. Uma construção, quando você faz o canteiro de obras e faz isso fluir ali, você tem os cômodos, que são como setores. Quando você avança com um determinado serviço e aquele setor quarto, aquele setor banheiro fica parado, a obra parou. Então, eu não estou falando da obra parar como um todo, porque sempre vai ter gente trabalhando lá. Eu estou falando que esses setores, chamados ambientes da casa, eles não podem parar. Então, isso que você comentou de cliente, calma. Os projetos estão prontos, mas isso não significa que a obra precisa começar amanhã. A obra precisa entrar numa esteira nossa aqui, por exemplo, do escritório, que a gente chama de esteira de planejamento e orçamento. É essa etapa que eu vou orçar com alguém tudo aquilo que foi projetado e uma outra pessoa, porque essa obra já vai estar fechada, vai começar a planejar a construção. E ela vai pensar nesses ambientes como se fossem setores fabris para que ele não pare, né? Então, não dá hoje mais para você pensar em acelerar uma construção se você faz um quarto, reboca ele e para. Você faz o quarto, você reboca ele. E qual é a Perfeito. próxima etapa? É o forro? Por que a elétrica não está lá? Porque não tem conduíte. Por que o conduíte não está lá? Então, esse é até um método que eu gosto de estudar bastante, que chama Lean Construction, né? Que é o fato de você enxugar a construção, que é o que vai trazer com que esses 2 meses de planejamento, né, que você comentou pós os projetos, sejam retirados na obra, lá Sim. na frente. E o que é legal do administrador de obras? Eu não estou engessado com nenhuma mão de obra. Eu, por exemplo, gosto de contratar especialistas. O pintor é um pintor. O pedreiro é um pedreiro. O encanador é um encanador. Então, eu tenho a liberdade para falar para o encanador: entra agora, entra depois. Pintor, entra agora, entra depois. Eu vou criando as frentes de trabalho para os meus terceiros. Então, isso faz com que essa etapa de planejamento, já pensando nisso, né, faça com que a obra fique mais rápida. Excelente. Legal. E nesse final, eu queria que você realmente falasse quem que é o
verdadeiro Hugo Cruz aí. Professor das obras. O Hugo Cruz tem Tô ficando mais conhecido como professor das obras do que com o Hugo Cruz. O Hugo Cruz é um engenheiro formado na Facens em 2015. Trabalhei na Planeta, aqui em Sorocaba, por 4 anos, né? Então, eu tive contato com o alto padrão desde lá. Inclusive, aprendi muito. Coisas que a gente não falou aqui, mas desde etapas de fiscalização de obra. Eu tento implantar muito processo que vem do prédio, que ele tem uma linha muito mais técnica do que o residencial, na minha construtora, para garantir que os processos saiam corretos, né? Eu costumo falar que, assim, a gente erra, mas a gente faz um esforço para não errar, né? Coisas que os empreiteiros por aí não se importam muito de errar, né? Retrabalho é muito comum nas obras que a gente vê, né? E é que os clientes não sabem o preço de 1 centímetro a mais no contrapiso de uma casa. Exato. Né? E é essas contas que ninguém faz para eles que justifica eles contratarem uma administradora. E aí, assim, tenho a minha construtora chamada Construtora Sunem e também tenho um canal na internet chamado Professor das Obras, que é um canal de podcast que acontece aqui, né? Esse canal... Aqui mesmo, nessa mesa, nessa TV. Onde a gente tem a honra de usar, né? Exatamente. E o canal, ele tem uma finalidade que, assim, ao longo do tempo eu sempre dei respostas lá. Eu sempre dei respostas, assim, pô, a gente quer educar a construção civil e tal, mas tem algo que, assim, fica bem ilustrativo. Mas vocês já precisaram de qualquer coisa que vocês entraram no YouTube, viram um vidinho lá e falou assim, pô, esse vídeo salvou minha vida. Super. Né? O meu celular que deu um problema aqui, o cara ensinou. E olha que legal, tem um ser humano de bom coração que gastou o tempo dele para ajudar as outras pessoas a resolver uma situação, né? E aí você fala assim, você assiste aquele vídeo e você fala assim, eu teria coragem de fazer um vídeo desse para ajudar a galera sobre esse assunto, né? Ou, eu percebi que comigo não era assim, mas quando eu fiz assado deu certo. Você foi lá e comentou que você fez para que a galera veja o seu comentário e fale assim, puta, esse cara salvou eu pelo comentário dele aqui, né? O professor das obras, ele é isso na construção civil, né? Ele é aquele cara que chama especialistas aqui, né? Que geralmente não dedicam o tempo na educação, mas ele faz com que, ô especialista, estou te promovendo, mas dedica um pouco do seu tempo para ajudar as pessoas que precisam desse tutorial, né, que o cara abriu no YouTube nesse vídeo e falou assim, quanto vai custar a minha construção? Eu espero que ele encontre esse podcast, né, que daí ele vai falar assim, caraca, os 3 lá, ó, em vez de estar no escritório, trabalhando na obra, estão lá dedicando tempo para ajudar a gente a saber quanto que vai custar a construção. É mais ou menos isso. E tá terminando pós-graduação, né? Que eu sei. Tô finalizando o mestrado. E tem filho ainda. Tem uma filha lá, linda. Muito bem. E o mestradão tá finalizando. E ator, hein? E o ator, para quem quiser nos avaliar, eu e o Guilherme Bissoli, a gente está fazendo uma novela com a Vedacity, que é meu patrocinador do canal do Professor das Obras, que chama O Match Perfeito. Então, corra lá assistir o Match Perfeito e nos avalie, não como arquiteto e engenheiro, mas como atores. Ou seja, beijo, Vedacity. Tem participação também, pode avaliar o Caio. O Caio, sim, participações especiais, sempre brilhando. O Caio é o cliente. Né? O Caio é o cara que tá preocupado com o orçamento. Vocês vão ver lá no vídeo. Vai ficar muito caro, né? Não fez orçamento analítico, Caio? Não Essa sabe. novela tem tudo a ver com esse podcast. Tem tudo a ver. E muito obrigado, Hugo. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu acho que nesse sentido do podcast, do compartilhar informação, porque informação, na verdade, conhecimento é construção, né? Conhecimento não é algo pronto que você entrega ou que você vende, você constrói. É isso que você falou quando você falou o objetivo do Professor das Obras. E eu acho que linka muito com o que a gente acredita também nas redes sociais, com o que a gente sempre fez dos nossos vídeos, desde que a gente começou, que é traduzir essas informações que são de especialistas, né, um conteúdo mais fechado em si, para as pessoas que gostam, que querem construir, que estão estudando. E eu acho que isso constrói conhecimento para além da nossa profissão, né? Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Espero que por muito tempo aí como parceiro. Eu que agradeço você. Valeu! E a canequinha já ganhou no outro episódio. Já ganhou.